Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Pressentimento Funesto de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui no canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. Se você perdeu algum vídeo ou quiser conferir, é só clicar aqui nos cards em cima ou dar uma olhada na playlist que também vai estar aqui embaixo no box de informações. Estamos então em ordem cronológica no ano de 1968, quando foi publicado Um Pressentimento Funesto, a volta do casal Tommy e Tuppence, estes que foram dos primeiros personagens de Agatha Christie. O primeiro livro publicado de Agatha Christie na década de 20 foi O Misterioso Caso de Styles, e o segundo publicado foi justamente o livro O Adversário Secreto, com o casal Tommy e Tuppence, que os apresenta. Aqui eles são dois jovens aventureiros começando a vida, ainda com muito pela frente, destemidos, corajosos, e que começam como apenas amigos, No caso de Tommy e Tuppence, a gente realmente tem uma progressão dos personagens que se conhecem, passam a namorar, se casam e envelhecem juntos. Eu falo pra vocês que não existe ordem pra ler Agatha Christie, de fato não existe, com algumas raras exceções que eu acho que é melhor deixar pra depois, como o caso de Caio Pano, que é o último livro do Poirot. E em relação a Tommy Tuppence, realmente é legal você acompanhar a progressão do casal. Mas também não é obrigatório, gente. Se você quiser simplesmente pegar o livro que nós vamos conversar hoje, Um Pressentimento Funesto, e partir pra ler, tudo bem. Mas claro, você não vai conhecer a história pregressa do casal, Então é o fato de acompanhar, saber quem são os dois, as aventuras que eles já tiveram juntos e que os dois realmente envelheceram. Algo que nem sempre acontece nos livros de Agatha Christie, Porque a idade do Poirot é uma grande polêmica, ele já começou muito idoso e foram muitas décadas, eu ia falar muitos anos, mas foram várias décadas com o personagem, então ele teria uma idade impossível. E aí meio que a gente acompanha o Miss Marple, o Poirot, sempre igual. Eles são idosos, eles continuam idosos, eles só ficam um pouquinho mais idosos. Já o Tommy e Tuppence não, eles realmente têm aquela progressão da idade e isso é legal de acompanhar nos livros. Então são 5 livros ao todo, esses 5 que eu tenho em mãos aqui nas edições da Globo Livros. O Adversário Secreto, Sócios no Crime, que é um livro de contos com vários casos. M.O.N. Este aqui havia sido o último livro, até o livro que nós vamos conversar hoje, Um Pressentimento Funesto. E M.O.N., gente, se passa durante a Segunda Guerra Mundial. É um dos únicos livros de Agatha Christie com a Segunda Guerra Mundial realmente ativa na história, realmente mencionada e que tem um papel na história, já que eles dois vão ajudar a Inglaterra, vão meio que se infiltrar como espiões para identificar quem são os espiões inimigos que estão ali na Inglaterra. É uma trama de espionagem, mas muito legal. Tem vídeo já aqui no canal. Então, M.O.N. havia sido a última vez que nós os vemos nos livros de Agatha. E aí chegou a vez de Um Pressentimento Funesto. E este ano, em 2022, ainda leremos O Portal do Destino, que encerra, então, seria o último. Gente, Um Pressentimento Funesto menciona, inclusive, algumas vezes M.O.N., mas menciona de passagem, como o último caso deles, como eles foram importantes durante a Segunda Guerra Mundial e agora eles estão ali idosos, eles começam livros como aquele casal já pacato, como qualquer outro casal, tomando seu café da manhã. Mas claro, estamos nos referindo a Tommy e a Tuppence, ou Tuppence, como você queira chamar. Na verdade, o nome dela é Prudence. Tuppence é um apelido que faz referência a twopence, aqueles 2 centavos. Então, o Tommy e Tuppence não é um casal como qualquer outro, eles se sentem jovens e eles também estão ali sempre prontos para entrar em ação. Isso é fato. E Um Pressentimento Funesto tem uma atmosfera muito legal, especialmente de início. Foi uma das coisas que eu mais amei no livro. A começar pelo título, Um Pressentimento Funesto. Eu gosto muito desse título, Seria aquela sensação de que algo vai acontecer, um certo pressentimento. É uma pena que, de certa forma, se perde a referência do título em inglês. O título em inglês é By the Pricking of My Thumbs, que se refere a versos de Macbeth de Shakespeare. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Eu adoro something wicked this way comes, nessa frase, que é inclusive usada também pelo Ray Bradbury para dar o título ao seu livro maravilhoso. Tem até no filme de Harry Potter também, não lembro se tem no livro, mas no filme de Harry Potter eles estão ali cantando, acho, no 3º filme, e termina o Something wicked this way comes. Então, essa é uma parte de versos de Shakespeare. E o By the Pricking of My Thumbs é justamente o título deste livro. E é uma boa tradução, de certa forma, Porque seria justamente isso. Algo que se sente ali na ponta dos dedos. By the Pricking of My Thumbs. Algo sinistro vem por aí. Então é basicamente isso aqui no início. Porque é um livro que começa bem tradicional, eles estão ali tomando café da manhã.
E eles decidem ir visitar a tia do Tommy, que também é tia da Tuppence, né, por afinidade ali, por casamento, que está num desses asilos para idosos. E o Tommy tá pensando que se sente um pouco com peso na consciência porque há muito tempo não vai visitar sua tia Ada. Então eles vão visitar juntos, é como se fosse um compromisso mesmo, obrigatório, que eles precisam, não é algo que eles estão indo porque adoram. Essa tia Ada é um pouco difícil, especialmente para a Tuppence, porque ela não gosta dela, ela sempre fala algumas coisas, aquelas pontadas, então eles vão. Quando eles chegam lá, a Tuppence fica mais ali por volta do asilo e acaba conhecendo outras pessoas, e isso vai ser importantíssimo aqui para o rumo dos acontecimentos. E o que acontece nesse livro, o ponto inicial, o ponto de partida dele, onde tudo começa, onde as engrenagens começam, digamos, é quando a Tuppence está conversando com uma senhorinha. Ela tá ali esperando o Tommy papear com a tia e ela vai sentar ali perto de uma lareira e passa a falar com uma senhorinha. E essa senhorinha simplesmente vira para ela, quando a Tuppence tá lá olhando para a lareira, e fala: "Fiquei pensando, desculpe-me, a coitadinha era sua filha?" E aí ela diz: "Pensei que talvez tivesse vindo por esse motivo", e ela explica sobre essa questão da lareira, né? Porque Tuppence estava olhando para a lareira e ela fala: "É aí que está, atrás da lareira. Sempre na mesma hora do dia, sempre na mesma hora todos os dias." Ela começa a falar algumas coisas meio enigmáticas, sabe? E ela conclui ainda falando: "As pessoas não entendem. Eu contei o que sabia, mas ninguém acreditou." Tudo bem, no lar de idosos, tem vários idosos que ficam falando coisas aleatórias que na verdade podem não significar absolutamente nada. É justamente isso que o casal pensa de início, mas Tuppence vai ficar com aquilo na cabeça. Depois de um tempo, na verdade, aqui logo no começo do livro, a tia Ada morre. E eles precisam voltar, então, a esse asilo muito antes do que eles esperavam para pegar as coisas da tia e tudo mais, preparar tudo. E quando Tuppence resolve também voltar, né, justamente pensando na senhorinha, ela descobre que a senhorinha desapareceu. Não mora mais lá, ela foi retirada do asilo, mas ela vai procurar os rastros da senhorinha e percebe que ela não está em canto nenhum, ela simplesmente desapareceu. Alguém a levou embora. E Tuppence vai ficar ainda mais com isso na cabeça. Especialmente ela, o Tommy não. O Tommy tá mais de boa, acha que é isso mesmo. Porque, de fato, gente, aqui é um livro que de início não tem exatamente muito gancho, não tem o que fazer. A Tuppence que vai ficar remoendo isso, com isso na cabeça, e ela tá sem nada pra fazer e resolve investigar, resolve sair por aí. Só que não tem nada concreto. Mas coisas vão se alinhar para que ela tenha tempo suficiente para ir atrás do que ela está pensando. Porque também o Tommy tinha uma conferência marcada, e ele vai se ausentar de sua casa, a Tuppence vai ficar sozinha, então para não ficar lá no tédio sem fazer nada, ela resolve sair por aí procurando uma casa. E esta casa tem a ver com um quadro, então tem essa questão até meio sinistra também da presença de um quadro na história, um quadro enigmático, porque quando eles foram buscar as coisas da tia, a tia tinha acabado de ganhar um quadro de presente justamente da senhorinha lá que desapareceu. E esse quadro chamou muita atenção da Tuppence, ela adorou o quadro, porque há uma casa idílica, rural, isolada, e ela já havia visto essa casa em algum lugar. Então, assim, é uma série de coincidências, né? Essa questão ali dela já ter visto essa casa em algum lugar, e até como é explicado aqui no livro, o fato dela ter visto essa casa e ter ficado com essa casa na cabeça e pensando, um dia eu vou voltar nessa casa, e ter essa coincidência tremenda de essa casa ter justamente algo a ver com história no final das contas, e a tia ter ganhado um quadro que tá com a casa pintada, é aquela parte de Agatha Christie repleta de coincidências que você simplesmente tem que aceitar. Mas aí a presença do quadro sinistro, com o fato da senhora ter desaparecido, com o fato da Tuppence estar sem nada para fazer, o Tommy está ausente, ela resolve partir em busca da casa, porque ela acha que essa casa tem algo a ver com história e que vai ajudá-la a encontrar a senhorinha. Como eu disse para vocês, não há algo muito concreto aqui. A senhorinha saiu do asilo por meios lícitos. A dona do asilo fala que a família veio buscá-la, a família voltou do exterior, veio buscá-la e ela levou para outro local. Então não tem exatamente algo a se perseguir nesse quesito, mas a Tuppence vai em frente. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é justamente essa que eu acabei, de falar um pouco por cima para vocês, que é a parte em que o Tommy e a Tuppence estão juntos e vão até o asilo. E essa questão toda da velhinha acontece e ela desaparece. Na segunda parte, a gente tem a busca da Tuppence. Então, a gente foca bastante na personagem e sua busca pela casa, e sua busca por algo concreto que justifique suas suspeitas, justifique seu pressentimento sinistro, um pressentimento funesto. A terceira parte foca no Tommy,
porque agora nós vemos o que o Tommy tá pensando. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, né, porque é sem spoilers. Então temos a Tuppence, temos o Tommy, e a última parte é a junção dos dois e o desfecho do caso. Então, sim, tem essas diferenças aí ao longo do livro. Eu acho que algumas partes são mais legais que outras, assim, são mais frenéticas, mais interessantes que outras, e outras são mais paradas. Mas o livro, ele tem todo um ar de suspense, justamente por essa questão de não ter um crime concreto, de ser apenas um pressentimento, de ter um lar de idosos, um asilo de idosos, com algumas mortes que começam a parecerem suspeitas. E depois aqui nessa história, em determinado ponto, né, também não é spoiler, vou falar por cima, também há assassinato de crianças. Sinistro por si só, né? E é até meio pesado. Mas também é algo que dá pra gente antever um pouco, até pelo fato da pergunta, né? Que é, desculpe, a coitadinha era sua filha? Então, sim, há uma espécie aqui de trama com o assassinato de crianças, com a morte de alguns idosos, então vai de crianças a idosos. E o Tom e a Tuppence aí, especialmente a Tuppence, partindo ali para tentar desvendar, para tentar descobrir se há algo por trás. E claro que tem algo por trás, estamos falando de um livro de Agatha Christie. Então tem toda essa questão de cidadezinha pequena, porque a Tuppence vai parar numa cidadezinha muito pacata. E ela tem várias pistas vindo por todos os lados. E pistas que também não levam a nada. Então, em determinado ponto do livro, ela se sente até meio perdida e super boba, assim, pensando o que é que eu tô fazendo aqui. E por mais que eu tenha gostado até desse feeling, do sentimento do livro, do suspense, há alguns momentos que pra mim eles soam meio jogado, assim. São muitas coisas que não são concretas, não é que não levam a lugar nenhum, porque isso não é problema. Em histórias de Agatha Christie, várias coisas não levam a lugar nenhum. Mas parece um monte de coisa assim jogada que você não faz ideia do que tá acontecendo. Peraí, pra onde é que isso aqui vai? A ponto assim, de ter um gancho que tenha me prendido. Não aconteceu muito isso nesse livro. Eu gostei do livro, mas ele não teve um gancho muito forte pra mim. Talvez o fato de eu amar tanto esse casal, sim, eu sou das leitoras de Agatha que adora Tommy e Tuppence, eu sei que nem todos gostam tanto deles, né, porque o tipo de história deles é diferente do tipo de histórias de outros detetives mais tradicionais, eles são mais aventureiros, eles saem mais aí pelo mundo. No geral, são livros diferentes em relação a Poirot e Miss Marple, e eu entendo o fato de até algumas pessoas não curtirem tanto por conta disso. Mas esse aqui é até mais similar nesse aspecto, porque estamos numa cidadezinha pequena, com algumas investigações, ele tem até um pouquinho mais de ligação nesse quesito. Então sim, tem seus lados positivos e alguns negativos pra mim, né, como eu disse, eu achei meio jogado, e até mesmo depois de concluir a leitura, eu acho que algumas coisas assim, às vezes eu paro até pra pensar, mas e aquilo? Era o quê? Sabe? Algumas coisas me soaram um pouco forçadas aqui só pra dificultar a história. Inclusive, eu posso dizer que eu não descobri o final desse livro, mas pra mim, quando ele apareceu, eu não senti aquela reviravolta também, sabe? Eu acho que então as coisas foram colocadas de uma forma ali tão confusa no meio, cheio de coisas para todos os lados, que também quando veio a reviravolta, ok. Eu não acho que ele seja do tipo de livro que deixa exatamente pistas para os leitores seguirem, porque em muitos livros de Agatha a gente consegue identificar as pistas junto com os personagens, a gente consegue chegar lá, ou mesmo não chegar lá, mas as pistas estão ali e depois a gente pensa, como eu não vi isso? Esse não é um livro assim. Talvez isso até tenha influenciado aqui no meu envolvimento com o livro, não sei. Mas a Agatha ainda deixa um indício, de certa forma, para algo que ela vai fazer no final desse livro. Não que seja exatamente uma pista, mas ela vai logo nos preparando para determinada coisa. Eu vou falar um pouquinho mais disso na parte de spoilers. Eu vou entrar agora na parte de spoilers pra gente falar um pouco mais livremente. E deixo aqui o momento em que você pode pular pra ficar livre dos spoilers, só pra o final do vídeo, né? Eu vou colocar dessa vez apenas nos capítulos, tá, gente? Desde que começou isso dos capítulos, fica muito mais fácil. Eu sempre tô fazendo nos vídeos de Agatha, então você consegue pular exatamente pra parte sem spoilers. Eu sempre deixo isso no vídeo. Então dá uma olhada aqui e vai pro final do vídeo. Sobre isso que eu tava falando, gente, eu realmente acho que a Agatha não deixa aqui indícios de que, no final das contas, é a própria senhora Lancaster, que é essa senhorinha que o leitor tá ali preocupado, digamos, junto com a Tuppence. O que aconteceu com a senhorinha? Eu não acho que a Agatha deixa muitas indicações nesse quesito, mas tudo bem. A questão aqui é que a motivação seria uma motivação talvez muito rasa, caso ela não tivesse pelo menos inserido um indício que isso poderia ser um desfecho na história. Por quê?
Eu não sei se vocês lembram, mas em determinado ponto aqui tem um médico lá do asilo e ele começa a falar sobre essas mortes suspeitas, né? Que ele ficou encucado com a morte de uma senhorinha, pediu uma autópsia e descobriu que de fato ela havia sido envenenada com morfina. Então ele começa a contar pra Tommy ali alguns casos de pessoas que matam assim indiscriminadamente, matam por matar, né? E existe isso na vida real, de fato existe pessoas que passam a vida matando várias outras, os serial killers, digamos, né? Mas casos assim que, inclusive, na época aconteciam em que Agatha sabia, né? E o doutor passa alguns exemplos para o Tommy, como, por exemplo, uma cuidadora que mata seus pacientes, né? Crianças pequenas. Ele fala também de uma cozinheira que trabalhava em várias casas. Em algumas casas nada acontecia, mas em várias outras ela colocava veneno na comida e todo mundo morria. Eu até pensei em como isso se encaixaria nessa história, sabe? Eu não pensava que a história iria mais nesse sentido, digamos, de uma pessoa surtada, tipo serial killer, que sai matando os outros. E é justamente o que a Agatha vai trazer aqui na história. Eu recebi a ordem, não podia mais ter filhos, havia casado e achei que fosse ter, já que meu marido adorava criança. Mas nunca tivemos, porque eu estava amaldiçoada. A senhora entende, não entende? Mas havia uma saída, uma forma de expiação para consertar o que eu tinha feito. Eu tinha cometido um crime, não tinha? A única maneira de expiar um crime é cometer outros, porque esses não seriam propriamente crimes, mas sacrifícios oferecidos a Deus. Então a mulher é apresentada aqui como uma pessoa que surtou ali, que entrou numa loucura e passa a cometer vários assassinatos. Claro, existe aqui um fechamento em relação a algumas coisas, né? O fato de ter aquele marido muito apaixonado pela esposa, mesmo depois descobrindo todo esse horror, né, da esposa ser uma assassina, mas ele gostava tanto dela que ele resolveu protegê-la, mas também tentar proteger outras pessoas. Então ele justifica aqui que colocou no asilo porque a senhorinha só matava crianças e ali não teria crianças para ela matar. Enfim, a justificativa é essa. Mas aí quando começam as mortes até no asilo, né, já que a senhorinha matou outra idosa, ele atira dali correndo, aí justifica aquela questão da morte suspeita no asilo, dela ter desaparecido. E aí é realmente interessante como a Agatha brinca muito com percepções, porque a gente pensa, como Tuppence, que a senhorinha desapareceu do asilo porque ela foi levada, ela estava em perigo, mas no final das contas ela era o perigo. Ela desaparece porque ela é levada para tentar proteger outras pessoas, né? Então o marido ali vai jogar em outro canto, vai deixar ali em outro canto. Então sim, tem seus vários pontos positivos. Eu só acho que tem muita coisa ali no meio que não precisava, porque entra até um chefão do crime, né? Aquele negócio do Sr. Eccles, que aí quando ele começa a falar ali com o Tommy, que este homem pode ser o maior chefe da organização criminosa, aí entra aquelas conspirações com um grande cérebro por trás, aí já entra outra coisa na história, que aqui também faz sentido, porque a casa era usada naquela questão dos diamantes, contrabando e tudo mais, né? Às vezes essas confusões paralelas servem à história. Eu não acho que aconteceu aqui, eu acho que deixou um pouco confuso, perdeu o foco, eu perdi o interesse um pouco nesses momentos. Até hoje eu nem sei muito bem, porque geralmente eu nem fico com essas dúvidas, raramente eu fico, mas até hoje eu nem sei muito bem quem foi que falou com o padre para ele poder encontrar o túmulo da Lily Graves. Qual era o propósito daquilo, sabe? Sim, no túmulo tinha um monte de contrabando, porque aí tinha a ver com a vida prévia lá da senhorinha. E aí a questão do barco ficou explicado no quadro, né? Porque o marido pintou, porque a senhorinha tinha colocado o nome de uma das crianças assassinadas no quadro, aí ele pegou e pintou por cima um barco, tudo bem. Mas aquele túmulo, até hoje eu não entendi muito bem. Alguém aí me explica aqui embaixo. O padre estava ali sem nada a ver com a história, então aquilo ali só serviu para levantar suspeitas ainda mais, porque foi justamente quando a Tuppence encontrou o túmulo que tudo começou, né? Que tudo desandou, na verdade, porque ela já estava até meio que indo embora, ela achou que ela estava ali perseguindo fantasmas, que não tinha nada demais. É justamente quando ela acha o túmulo que ela percebe ali alguma coisa, e especialmente quando ela leva uma pancada na cabeça. Então, assim, pra que isso, essa parte do túmulo, sabe? Levantar essa questão. Então, assim, tem umas coisas assim, nesse sentido na história, que estão aqui e só confundem e que eu não achei tão interessantes especificamente nesse livro. Mas, no geral, assim, eu curti. Pra mim foi um 3 estrelas. Quero muito saber o que vocês acharam também aqui embaixo, vocês concordam, discordam, enfim, deixa aqui sua opinião. Inclusive, eu tenho um livro na edição da HarperCollins. Ou seja, sim, esse aqui é HarperCollins. Esse aqui é Globo Livros. E essa edição aqui da HarperCollins tem uma capa bem sinistra, né? Vamos combinar. Olha só, tem a boneca, tem uma menção aí a essa boneca no livro. E aqui também, os dois fazem menção à lareira, que é algo tão importante na história. Então, os dois têm aqui a lareira. Acho que tá dando pra ver, né?
Só que aqui tem a lareira e a boneca, e aqui tem a lareira e o quadro, né? E eu sei que muita gente fica na dúvida, Duda, então esse aqui é Globo Livros, mas ele foi lançado pela HarperCollins também. Porque a gente sabe, né, que alguns livros que foram lançados, que a Globo Livro tem direitos, não vão sair pela HarperCollins, né? E a HarperCollins já disse que vai publicar aproximadamente 80 livros de Agatha, então eles vão publicar quase toda a coleção. Mas, por exemplo, o E Não Sobrou Nenhum tá com a Globo Livros. Eu acho, nesse caso aqui, que os dois foram publicados, que tem diferença de direitos em relação à capa brochura e à capa dura. Então eu creio que seja nesse sentido. A Globo Livros tem brochura e capa dura de Não Sobrou Nenhum, mas talvez então ela não tenha da coleção do Tom e da Tuppence. Porque a mesma coisa já havia acontecido com a Amy Owen, né? Amy Owen foi publicado também pela HarperCollins e pela Globo Livros. Então eu creio que tem essa diferença aí em relação a essa capa aqui, né? Brochura e um livro de capa dura. Então esse é o meu palpite, mas eu não sei nada concreto a respeito disso. Eu sei que sim, a Globo Livros tem alguns específicos que só eles têm e que não vão sair pela HarperCollins, que no caso, E Não Sobrou Nenhum, mas eu não sei nenhum outro 100%. E é isso, finalizamos, né? O link para a compra vai estar aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada, adquirir, colocar na sua wishlist, o link na Amazon. Vocês sabem que comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal. E a leitura, então, do mês de março, no caso seria A Noite das Bruxas, que a gente trocou, né, aquele negócio todo, né? Mas então, a próxima leitura, já que temos vídeo de A Noite das Bruxas aqui no canal e que em ordem cronológica viria justamente A Noite das Bruxas depois do livro Um Pressentimento Funesto. E aí, depois de A Noite das Bruxas, o livro que nós vamos ler em março, Passageiro para Frankfurt. Gente, esse eu nunca li. Uma das minhas últimas leituras inéditas de Agatha, de fato últimas, né? Porque, como eu falei pra vocês aqui no vídeo de apresentação do projeto Este Ano, que vai estar aqui nos cards também, aqui na playlist, esse é um ano muito especial de finalizar o projeto Agatha, basicamente. A gente ainda vai continuar lendo um pouquinho para 2023, mas meio que a gente termina este ano, né? Eu expliquei tudo isso que eu tô falando no vídeo de apresentação de 2022, então confere lá. Esse não é um livro popular de Agatha Christie, ele é colocado inclusive junto com Aventura em Bagdá. Esses dois não são tão populares assim, nem todo mundo gosta. Eu gostei muito de Aventura em Bagdá, então vamos lá, expectativas aqui para Passageiro para Frankfurt. Vou deixar o link para a compra dos dois livros. Quem quiser ler conosco, gente, esse é um livro aqui totalmente à parte de qualquer outro. Ele não tem nenhum dos personagens principais, detetives principais. Um livro diferente, que não segue o mesmo estilo, né? Ele tá mais para aquele estilo diferente de aventura e espionagem até. Vou ficando por aqui. Conta aqui embaixo o que achou. Não esquece, deixa o seu comentário. Curte o vídeo, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima.